Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 2 da nossa nova revista. E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Esta é a nova revista que nós vamos estudar, que nós iniciamos, na semana passada. Estamos na lição 2, lição que será ministrada no dia 13 de abril de 2025. Tem como título O Novo Nascimento. O texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Há uma mudança de natureza. Aquele homem natural, agora ele passa a ser um homem espiritual. Nós veremos isso no decorrer da lição. A leitura diária, na segunda-feira, o novo nascimento como dom de Deus. Na terça-feira, aquele que nasceu de novo não vive em prática pecaminosa. Na quarta, quem nasceu de novo demonstra amor pelo próximo. Na quinta, a pessoa que nasceu de novo crê que Jesus é o Cristo. Na sexta, aqueles que nasceram de novo vencem o mundo. E no sábado, quem nasceu de novo revela o fruto do Espírito Santo. Destaque aqui para a terça-feira, 1 João capítulo 3, versículo 9, aquele que nasceu de novo não vive em prática pecaminosa. Nós, quando temos a experiência de salvação com Jesus, a gente passa a ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É aquela mente. O que Jesus pensava? Ele pensava em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, glorificar a Deus. Essa que era a mentalidade de Jesus. A mente dele deve ser a nossa mente também. Devemos pensar em obedecer a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, glorificar a Deus com a nossa vida. Mas mesmo assim, mesmo a gente tendo essa experiência do novo nascimento, mesmo que com essa mudança de natureza, passamos a ser homens espirituais, mas nós estamos nessa estrutura aqui. E essa estrutura é carne, é pecaminosa. Então, mesmo que a gente tenha tido a experiência do novo nascimento, a gente também comete pecado. Mas existe uma diferença, eu já considerei aqui com os irmãos. É o pecador remido e o pecador não remido. O pecador não remido é aquele que vive na prática do pecado, ele planeja o pecado e você fala com ele de Deus, ele não quer saber de Deus, não quer saber da palavra de Deus, ele não teve uma experiência com Jesus. Agora, o pecador remido é aquele que teve uma experiência com Jesus, que ele é movido pelo Espírito Santo. E ele, quando comete o pecado, o Espírito Santo faz com que ele reconheça e deseje fazer um concerto com Deus. Então, pecador, todo mundo é, né? É um modo de nós esclarecermos. Quando alguém fala, quem é que não comete pecado? E a gente explica, peraí, todos nós somos pecadores, mas existe o pecador remido e o pecador não remido. O pecador não remido é aquele que vive na prática do pecado, ele planeja o pecado. E o pecador remido é aquele que teve uma experiência com Jesus. E mesmo assim ele peca, tem momento que a gente peca, mas a gente percebe que a gente pecou. O que a gente faz? Não, eu tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que me consertar com Deus. Então essa é a característica daquele que é nascido de novo. Ele é um pecador remido, ele deseja fazer um concerto com Deus, porque ele quer agradar a Deus. Leitura bíblica em classe, João capítulo 3, versículos 1 a 9, e depois João 3,16, que é muito conhecido. O texto bíblico diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus,
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Aí depois teve a continuação da conversa, e no versículo 16, Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, aqui nesse texto, eu gostaria de destacar a parte 2 desse versículo, que fala que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Muitas vezes as pessoas falam assim: Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque ele estava com vergonha. Eu já ouvi pregador falar isso. Que o Nicodemos estava com vergonha. Nós não sabemos, irmão, não podemos falar que Nicodemos estava com vergonha. Jesus não parava, andava o dia todo. Não é verdade? Jesus andava o dia todo, ele não parava. Nicodemos também devia ter seus compromissos. Quantas vezes a gente teve um encontro com Jesus? A maioria das pessoas teve um encontro com Jesus à noite, né? No culto à noite. Você estava com vergonha? Eu só estou fazendo uma comparação assim, porque nada nos leva a ter certeza de que Nicodemos estava querendo se esconder, de que ele estava com vergonha. Talvez até fosse isso, talvez até fosse. Mas não podemos afirmar, amém? Ele foi a Jesus à noite, podia ter ido de madrugada, podia ter ido pela manhã, podia ter ido numa quarta-feira, no domingo, no feriado. Não importa o dia e a hora que Nicodemos foi a Jesus, o que importa é que Nicodemos foi a Jesus, e isso para nós também. Agora é a hora de nós irmos a Jesus. Agora é a hora de você ir a Jesus. Você que ainda não recebeu Jesus em tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador, neste exato momento é a hora de você ir a Jesus e dizer: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida e me dá a vida eterna. Jesus perdoa pecados, e só Ele pode perdoar pecados, e só Ele pode dar a vida eterna. Amém? Mas então eu queria deixar esse comentário aqui. Não há assim uma prova de que Nicodemos ele estava com vergonha, né? Intimidado, que ele queria se esconder. Talvez ele fosse ocupado durante o dia, e Jesus também, como eu disse, não parava. Só parava de noite, né? Então foi a hora que ele encontrou. Mas não importa a hora, amém, irmãos? Importa que Nicodemos foi a Jesus e teve a experiência da salvação, teve a experiência da conversão. Nicodemos defendeu Jesus junto aos fariseus. Nicodemos ajudou José de Arimateia a sepultar o corpo de Jesus. Levou quase 30 ou 35 quilos de perfumes. Imagina, irmão, 6 pacotes de arroz de 5 quilos. Nicodemos levou aquele fardo
de perfumes para perfumar o corpo de Jesus, para sepultar Jesus. Ele ajudou José de Arimateia. Então eu queria fazer esse comentário aqui sobre Nicodemos, que ele foi a Jesus e que eu não entendo que ele estivesse com vergonha. Talvez estivesse, talvez quisesse ser discreto, mas não tem assim, a gente não pode falar assim com ímpeto. Nicodemos foi a Jesus à noite porque ele estava com vergonha. A gente não pode falar isso. Eu entendo que o texto não traz essa afirmação, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Jesus só parava à noite, andava o dia todo. Nicodemos tinha o seu trabalho, né? Plano de aula aqui da revista, a revista do professor. Introdução. A Bíblia denomina como novo nascimento a obra de regeneração produzida pelo Espírito Santo. A conversa entre Jesus e Nicodemos, um doutor da lei, revela um dos textos bíblicos mais relevantes para a explicação da doutrina bíblica da regeneração. Essa obra pode ser também designada como transformação de vida de dentro para fora, nascimento espiritual ou recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. Essas e outras sentenças estão presentes no estudo intitulado de Regeneração, Nascimento e Renovação Espiritual, que se encontra na Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Então aqui o comentarista dá a dica de uma Bíblia de estudo que tem um estudo sobre a regeneração. Apresentação da lição, objetivos da lição, o item 1, que é o que nós estamos estudando hoje, relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. O item 2 tem como objetivo examinar a doutrina da regeneração ou doutrina do novo nascimento. E o item 3, elencar os meios da obra regeneradora. Letra B, motivação. O tema da obra da regeneração encontra-se hierarquicamente subordinado à doutrina da salvação, ou seja, ao estudo teológico da soteriologia. Já consideramos com os irmãos aqui que soteriologia é o estudo da salvação. Vem de sotérios, né? Salvação, do grego. Sotério, soteria. Esse conceito relaciona-se com o processo de transformação espiritual e moral que resulta de uma mudança profunda no coração e na personalidade do pecador. A obra de regeneração constitui a fundamentação de toda a ética cristã, servindo como ponto de referência para uma nova forma de pensar, agir, sentir, de pensar, de agir e de sentir na vida daquele que foi regenerado. O tema da regeneração cristã pode abordar diversos tópicos que possibilitam uma reflexão profunda sobre como vivemos a nossa vida moral e espiritual. O nosso novo nascimento precisa refletir, não é? O nosso modo de viver. Aí tem uma pergunta aqui. Quais valores estão alinhados com o processo de regeneração que experimentei? Existe coerência entre estar regenerado e não demonstrar evidências na minha vida de que essa regeneração realmente aconteceu? E uma das evidências, eu anotei aqui, é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então, os 9 itens que compõem o fruto do Espírito devem estar presentes em nossas vidas. Vivemos sempre tentando melhorar, esse é o nosso objetivo. Sermos aperfeiçoados por Deus. Cada vez mais, Deus vai trabalhando em nossa vida. Somos um barro na mão do oleiro, amém? Nós somos o barro, Jesus é o oleiro. Conclusão da lição. Aplicação. A palavra de Deus revela
de forma clara que o pecador que experimenta a obra de regeneração vê a sua vida espiritual e moral totalmente transformada, visando glorificar a Deus em todos os aspectos da sua existência. Foi o que nós falamos no início, né? O pecador remido, que teve experiência com o Senhor, que pede perdão, que ele quer viver uma vida que glorifique a Deus. Agora, a revista dos alunos. Vamos para o comentário. A palavra-chave é regeneração. Doutrina da regeneração ou doutrina do novo nascimento, ou o nascimento que vem do alto, também pode estar englobado aqui nesses termos aqui. Regeneração, novo nascimento, o nascimento que vem do alto. Introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Item 1. Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? 1.1. Quem era Nicodemos? O contexto de João capítulo 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. 1.2. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. 1.3. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Sinopse 1, do tópico 1, é um breve resumo, né? A conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. Auxílio bibliológico. Esse auxílio bibliológico vai falar um pouco de Nicodemos. Deus é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora de alcance. Demorou algum tempo para que Nicodemos deixasse de ser um discípulo anônimo, mas Deus foi paciente com este crente secreto. Sabemos pouco sobre Nicodemos, mas sabemos que ele saiu transformado daquele encontro com Jesus.
saiu com um entendimento completamente novo a respeito de Deus e de si mesmo. Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Ele estava presente quando levaram Jesus para ser julgado. Em João capítulo 7:50, né? Aqui nesse versículo, ele defende Jesus. Nicodemos defendeu Jesus perante o Sinédrio, questionou a legalidade de julgar Jesus sem ouvi-lo. Perguntou se na nossa lei, a nossa lei aprovava aquilo, né? Ele dizendo isso para os fariseus. À medida que o grupo discutia sobre como poderia eliminar o mestre, Nicodemos levantou a questão da justiça. Apesar de sua objeção ser rejeitada, ele falou: uma mudança foi operada em sua vida. Aqui tem um comentário aqui. Nicodemos arriscou sua reputação e alta posição no Sinédrio. E ele foi criticado, né? A última ilustração sobre Nicodemos mostra-o unido a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus a fim de providenciar o enterro. Mesmo percebendo que se arriscava, Nicodemos praticou um ato corajoso. Ele continuou a crescer na fé cristã. Aqui está em Atos, em João 19:39. Então, os dois episódios que falam de Nicodemos, João 7, capítulo 7, versículo 50, e João 19, versículo 39. Deus espera por um desenvolvimento firme, não uma perfeição instantânea. Seu crescimento espiritual atual condiz com o tempo que você conhece a Jesus? Aqui o comentarista está fazendo uma pergunta para nós. O nosso crescimento espiritual atual condiz com o tempo que nós conhecemos a Jesus? Será que nós estamos, como disse 2 Pedro 3,18, Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em certo momento ele fala sobre o desenvolvimento da nossa salvação. O desenvolvimento da nossa salvação é o nosso crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, ele vem com a experiência com Deus, ele vem com a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, e ele vem com a oração. Oração, leitura bíblica, estudo bíblico e a experiência que a gente tem com Deus. A gente vai tendo crescimento espiritual e vamos desenvolvendo a nossa salvação, nós vamos aprofundando as nossas raízes na fé cristã. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 1, versículos 3 a 9, está escrito assim, que os coríntios não apresentavam crescimento espiritual. Paulo falou: eu vos escrevo como a carnais, ainda que já tenha um tempo decorrido, eu não posso vos escrever como espirituais, mas a carnais. Quer dizer, os coríntios, eles não tinham desenvolvido muito a sua experiência, a sua salvação, o crescimento espiritual, apesar de que a igreja de Corinto era rica nos dons, mas ao mesmo tempo que era rica dos dons espirituais, era rica de problemas também, demonstrando que havia muita carnalidade, muita dissensão, muita facção entre os irmãos. Então Paulo escreve aquela maravilha que é a primeira carta aos Coríntios, trazendo uma correção para a igreja. Se eu não me engano, o escritor aos Hebreus também fala a respeito disso, a respeito de não poder aprofundar muito por causa da imaturidade dos hebreus. Então, essa é a reflexão. Seu crescimento espiritual atual condiz com o tempo que você conhece Jesus? Cada um faz uma reflexão. Será que eu estou tendo crescimento espiritual mesmo? Ou será que eu sou um menino espiritual? Fico com raivinha de qualquer coisa, faço biquinho, não posso ouvir um não da liderança e por aí vai. E quando é um não de Deus, faz mais pirraça ainda, não é verdade? Nós não podemos ser meninos espirituais. A gente vai crescendo e as nossas atitudes vão demonstrando
um crescimento espiritual, e as nossas palavras também vão demonstrando um crescimento espiritual. Concluindo aqui o último parágrafo, Nicodemos foi a Jesus pessoalmente, apesar de poder enviar um de seus assistentes. Queria examinar Jesus por si próprio, para separar os fatos dos rumores. Então aqui eu anotei o comentário que eu já fiz, né? Nicodemos ajudou José de Arimateia a sepultar o corpo de Jesus. Trouxe mais ou menos 35 quilogramas de perfumes, 7 pacotes de arroz de 5 quilos, né? 7 vezes 5, 35. 7 pacotes de 5 quilos de arroz, um fardo daqueles de 6 e mais um. Aquilo tudo ali ele levou de perfumes para poder ungir o corpo de Jesus para o sepultamento. Assim, irmãos, nós terminamos o primeiro tópico. Eu me alonguei em alguns comentários, também teve a leitura bíblica, teve o plano de aula da revista do professor, mas como eu já falei para os irmãos, o primeiro tópico ele é sempre um pouco maior mesmo, mas tem um conteúdo muito rico, e compartilhe com irmãos e amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e também com aqueles que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.